do rito do júri, é necessário saber pontualmente o que significa cada coisa, qual é a consequência da impronúncia e qual é a consequência da absolvição sumária. Por isso que precisamos ler o artigo 414 do Código de Processo Penal, que é o dispositivo legal que trata da impronúncia. Ele fala o seguinte: não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Portanto, o que diz o artigo 414 do CPP é que, se o juiz não está convencido de que há materialidade do crime, ou se o juiz não constata a existência de indícios, que nesse caso significa menos do que provas, indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz deve dar uma decisão de impronúncia ou impronunciar o acusado. Portanto, a decisão de impronúncia é uma decisão em que o juiz constata a ausência de provas quanto à materialidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. E nesse caso, o juiz vai impronunciar porque não há elementos suficientes nem mesmo para remeter ao tribunal do júri. Em outras palavras, não há nem mesmo um arcabouço probatório mínimo suficiente para levar aquele processo, aquele fato, aquele acusado para o tribunal do júri. Portanto, não pode nem mesmo pronunciar. Nesse caso, então, não há uma submissão ao tribunal do júri. Quando o juiz impronuncia, ele dá uma decisão de impronúncia, ele não remete ao tribunal do júri. E o processo vai se encerrar ali, caso não tenha recurso da acusação para prosseguir o processo, para tentar levar ao tribunal, objetivando a pronúncia do acusado. A impronúncia não resolve o mérito, não trata do mérito com profundidade. Não é uma decisão, portanto, em que o juiz vai absolver o acusado. Não é uma decisão em que diz que é culpado ou é inocente. É, portanto, aquela zona cinzenta que fica entre as duas coisas. Quando alguém é condenado, está dizendo que é culpado. Quando é absolvido, está dizendo que é inocente. A impronúncia não tem nada disso. Na verdade, é o juiz de primeiro grau dizendo que nem mesmo vai remeter ao tribunal do júri porque não há nenhum elemento suficiente para levar ao júri aquele fato. Portanto, a decisão de impronúncia não é uma decisão, é uma decisão que não resolve o mérito, que não é uma absolvição, que não diz que é inocente, mas também não diz que é culpado.